A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos aqueles que nos dão o prazer e a alegria de poder sempre nos acompanhar, através das lives aqui no Facebook, como também no canal do YouTube, @Pastor Elvis Alves. Hoje nós estamos com a lição de número 4 da nossa revista da CPAD, as lições bíblicas do segundo trimestre do ano de 2020, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição hoje é a lição de número 4, onde a mesma tem como tema para a nossa reflexão a iluminação espiritual do crente. Hoje a nossa lição ela detém-se dentro desse tema. E o texto áureo diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida na carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao 23, que assim nos diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral da lição de hoje tem como base esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. A nossa introdução de hoje, da lição de número 4, quando o tema é a iluminação espiritual do crente, a introdução diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, o versículo 15 e 16 do capítulo 1. Nós temos a oração intercessora, do versículo 17 ao 19, e confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 ao versículo 23. Então vejam bem, dentro desses três aspectos, e que certamente vamos caminhar dentro da lição e vamos discorrê-la de tal forma que possamos chegar a um maior entendimento e esclarecer alguns pontos importantes dentro da propositura que a lição traz para todos nós. É importante que entendamos essa questão da sentença do apóstolo Paulo e a divisão onde o texto, na verdade, coloca para todos nós. Primeiro, dentro da sentença, ele fala sobre ação de graças. E ação de graças é algo que precisa realmente acontecer em cada uma de nossas vidas.
é a famosa gratidão. Todos nós precisamos ser gratos. E se existe uma coisa que atrapalha por demais a vida de qualquer pessoa, é a ingratidão, quanto mais de um cristão. Nós, cristãos, temos motivos de sobra para agradecer. Nós temos motivos de sobra para poder bendizer e para efetuar ações de graças ao Senhor por todos os seus benefícios. É por isso que o salmista é categórico em salmodiar a Deus no Salmo 103 e dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. A outra sentença é a questão da oração intercessora, que é bem importante que nós também compreendamos essa questão de intercessão, e que a palavra intercessão, um significado bem claro, bem objetivo, é ficar no lugar de outra pessoa. Quando eu intercedo, eu estou no lugar da pessoa que precisa, eu estou no lugar da pessoa que está a necessitar, onde há alguma dificuldade ou algum problema, ele está necessitando, e eu me coloco diante de Deus como um intercessor. Eu fico no lugar da pessoa, a pedir, a suplicar, para que ele receba esse benefício, ou esta bênção, ou este cuidado da parte de Deus. Então, a intercessão também faz parte, né, da vida do cristão. E em terceiro lugar, a sentença que o apóstolo Paulo traz, muito bem dividida, com ação de graça e oração intercessora, temos também a confissão de louvor e exaltação. Então, essa confissão de louvor e exaltação, dentro do versículo 20 até o versículo de número 23, o apóstolo Paulo, ele na verdade louva a Deus por todos os benefícios, né? Como também nos coloca dentro dessa questão de exaltar a Cristo Jesus, o que ele fez, o que ele realizou em favor das nossas vidas. E ele exalta, ele coloca na verdade o bom Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo no patamar e no lugar que ele é devido, exaltando pelos benefícios e pela grandeza da sua glória e por tudo aquilo que ele realizou em favor das nossas vidas. Então vejam bem, nessa sentença nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Nós, no nosso credo doutrinário, nós temos, na verdade, a explicação bastante categórica sobre a questão da eleição, a eleição condicional, que é aquilo que, na verdade, fala ao nosso coração, que é o decreto de Deus pelo qual ele, de si mesmo, desde a eternidade, decretou justificar a mim e a você. Isso é a eleição, né? A eleição condicional é exatamente essa. É o que o bom Deus, desde a eternidade, ele decreta justificar em Cristo os crentes, os cristãos, e aceitá-lo para a vida eterna, para que o conduza à vida eterna mediante o sacrifício de Cristo, ou seja, aqueles que creem, aqueles que se arrependem, aqueles que entendem o chamado, aqueles que entendem o quanto, na verdade, Deus está chamando através da sua palavra. De sorte que, dentro desta iluminação, é que hoje nós vamos estar trazendo esta reflexão para todos vocês, que é a iluminação espiritual do crente, o nosso tema, e o ponto 1, já diz o seguinte: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O subtópico do ponto 1 é ação de graças e intercessão. Aquilo que nós já falamos aqui na introdução, é sobre a questão da gratidão, né? Porque a gratidão, ela atrai as bênçãos de Deus.
E a ingratidão, ela acaba repelindo, né, pela ação, né, da ingratidão, ou seja, de você não ser agradecido. Declara Provérbios de Salomão 10:32, que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz nenhum desgosto, não traz nenhuma dificuldade. Se existe algo benéfico para a vida de todo cristão, é a bênção de Deus. E a bênção do Senhor, ela vai enriquecer as nossas vidas e não vai atrapalhar, não vai gerar nenhuma dificuldade. E se há uma coisa que todos nós precisamos fazer, é ser agradecidos. Agradecidos por todos os benefícios que o bom Deus tem feito. Agradecer pela salvação, pela eternidade, pelo sacrifício vicário e expiatório de Cristo Jesus. Agradecer pelo vestir, pelo calçar. Agradecer pela provisão que o Senhor tem nos dado. Agradecer a Deus pelo cuidado, pela proteção. Agradecer. Nós temos tanta coisa para poder agradecer. Isso deve ser feito com ação de graças. E é tanto que o apóstolo Paulo vai escrever também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então vejam bem, se existe algo que nós precisamos fazer realmente, é ser agradecidos. Então, o apóstolo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, que é importante a gente fazer um adendo aqui nessa questão do espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, a sabedoria é exatamente essa de sermos agradecidos, né? Isso é ser sábio. Agradecer faz parte de uma vida sábia, de uma vida equilibrada. Como também este espírito que traz a sabedoria e traz revelação. Vamos prestar bastante atenção sobre essas questões, muito especialmente porque hoje, atualmente, nessa questão de pandemia, olha o que tem surgido de revelamentos, o que tem surgido de profetadas, o que tem surgido realmente de coisas absurdas, né? O sol vai escurecer, a lua e aquela coisa toda. Agora tem a história de um cabelo de um anjo dentro da Bíblia, que você fizer um chá do cabelo, vai receber cura do Covid. Pelo amor de Deus, meu povo, em nome de Jesus Cristo, não se deixem levar por estas tolices, pela banalização do Evangelho. Nós acreditamos piamente na revelação bíblica, como também cremos profundamente na revelação bíblica e naquilo que é a palavra de Deus. Deus dá dons de revelação. É bíblico, faz parte dos dons espirituais. Agora, nós não acreditamos em revelamentos, em profetadas, nós não acreditamos nos absurdos que às vezes as pessoas acabam querendo, na verdade, aparecer e esquecendo o espírito de João Batista, que é necessário que ele cresça, ele quem? O Senhor, e que nós diminuamos. Ou seja, o dom que recebemos da parte de Deus não é nosso, é do Senhor, vem do Senhor. Não é para o nosso crescimento, não é para a nossa exaltação. Paulo vai dizer, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, deve ser feito tudo para a glória de Deus. Então, o machado é emprestado, nós precisamos afiá-lo de forma correta, ou seja, usar os dons com sabedoria, usar tudo aquilo que o bom Deus tem nos dado, a fim de que as pessoas sejam edificadas, porque os dons é para isso, é para aperfeiçoamento da igreja, e não para gerar discórdia, e não para trazer confusão. Quantas pessoas não são, na verdade, ficam embaraçadas por esse tipo de coisa. E é importante que a gente venha dizer a todos vocês que a revelação divina, ela não traz embaraço, pelo contrário,
A revelação, ela traz liberdade, ela nos conscientiza, ela não nos deixa aflitos, ela não nos deixa inquietos, ela nos deixa tranquilizados. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele revela para trazer quietude ao nosso coração, como também para esclarecer alguns fatos ou algumas coisas que não estão bem colocadas. Então, não se atribule por revelamento, nem tampouco por profetada, mas se permita ser usado por Deus com dons espirituais que edifique e que aperfeiçoe a sua vida. E é isso que Paulo exalta e agradece. Ele agradece pelo espírito de sabedoria e de revelação. Aí ele diz também que está ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então, nós somos instruídos pelo Espírito do Senhor. E somos instruídos através das Escrituras, através da palavra de Deus. A palavra que ela é boa e perfeita para nos redarguir, para nos instruir e para fazer com que todo homem de Deus e toda mulher de Deus seja instruída na boa justiça. Portanto, é importante compreendermos que as boas novas, ela vai nos ser ensinadas, ela vai nos ser reveladas. Nós temos, amados irmãos, o estudo da teologia. O estudo da teologia é exatamente, não é para a gente se afastar de Deus ou nos tornar incrédulos. O estudo da teologia é para nos aprofundarmos acerca do que está revelado. E a teologia vai dizer que é o estudo de Deus, é o ensino acerca de Deus. E dentro da teologia nós vamos ter regras importantes. Nós vamos ter a exegese do texto, onde nós vamos estudar o texto para quê, por quê, para quem, aonde, de que forma foi escrito, para quem foi escrito, a maneira que foi escrito. Esta é a exegese do texto. E nós vamos ter algo importantíssimo também dentro da teologia, que é a interpretação da palavra de Deus. E a interpretação não se dá pelos teólogos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É a hermenêutica bíblia. E a regra da hermenêutica é exatamente esta. Não são os teólogos que interpretam a Bíblia. É a própria Bíblia que nos dá o privilégio de poder interpretá-la. E nós vamos interpretá-la de que forma? Com as regras de interpretação bíblica, e regras estas que estão inseridas na própria palavra de Deus, onde nós vamos buscar dentro do texto, nós vamos buscar as regras importantes a fim de que a gente possa ficar esclarecido. E é isto que Paulo está a dizer para você, está a dizer para mim, que nós precisamos, na verdade, compreender que esta percepção que temos de reino de Deus, da glória celestial e do que está revelado pelas Escrituras, elas são nos dadas através do Espírito Santo, que é o nosso bom instrutor, que é aquele que nos conduz, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que faz com que compreendamos as verdades reveladas, a fim de que possamos conduzir a muitos outros para que possam também estar sendo conduzidos às verdades eternas. Portanto, queridos e amados irmãos, Paulo rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, a ação de graças do apóstolo Paulo, a gratidão dele é exatamente por essas questões. O espírito de sabedoria e de revelação é por esses benefícios, é por ter esse entendimento, é por ter essa compreensão das verdades eternas. Portanto, é isto que, na verdade, o primeiro ponto nos fala, que é a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo tópico desse primeiro ponto é a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança de sua vocação. O versículo 18 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Porque assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente
os privilégios de serem vocacionados. Amados irmãos, vejam a importância de nós entendermos o quanto nós somos privilegiados. Nós fomos chamados para a vocação. Nós somos vocacionados. E Paulo, ele vai declarar no capítulo 4 da carta aos Efésios, que ele vai dizer cada um na vocação em que foi chamado. Paulo vai escrever à igreja em 1 Coríntios, capítulo 14, e ele vai falar sobre o corpo. E ele vai falar sobre cada detalhe do corpo. Ou seja, o corpo tem cabeça, tem membros superiores, membros inferiores. E de sorte que ele vai dizer que esse corpo ele está bem ajustado por ligaduras, por nervos, por tendões. E eles estão tão bem ajustados que nós nunca vamos ver a orelha brigando com o nariz. Nós nunca vamos ver o nariz brigando com a boca. Nós nunca vamos ver a mão brigando com o pé. Por quê? Porque eles estão muito bem ajustados. Eles sabem qual é a finalidade dentro do corpo. Eles sabem a importância deles dentro do corpo. Todos estão ajustados para que possam exercer a vocação para a qual eles foram chamados. E é isso que o apóstolo Paulo quer deixar claro para você, quer deixar claro para mim. Você pode ser mão, você pode ser pé, você pode ser umbigo, você pode ser queixo. Não importa, o importante é que você faz parte do corpo. E fazendo parte do corpo, você tem que estar ajustado. E estando ajustado, você sabe qual é a sua vocação. Você sabe da importância de estar no corpo. Você tem, na verdade, a conscientização de como é importante você estar dentro desta perspectiva. Olha, vejam bem que os meraritas e os coatitas, eles na verdade foram chamados para levar, para conduzir os utensílios do tabernáculo. Os meraritas, os coatitas e os gersonitas. Os gersonitas estavam à parte dos louvores, eram da tribo de Levi, ele cuidava dos louvores, dos gersonitas. Os meraritas e os coatitas, eles levavam todos os utensílios da casa do Senhor. Você não vai ver, durante 40 anos, os meraritas e os coatitas discutindo, brigando, ou qualquer outra tribo querendo, na verdade, levar, conduzir os utensílios da casa do Senhor, porque eles foram escolhidos, eles foram separados para isso, ficaram dentro dessa vocação. Cada um ficou sendo escolhido para executar tarefas importantes dentro do reino e dentro daquilo que o tabernáculo exigia para ser executado. Da mesma forma, olha, nós vamos ver um homem, um hebreu que é escolhido para carregar os ossos de José. O camarada carregou 40 anos os ossos de José no meio do deserto. O trabalho dele era esse, um carregador de osso. Talvez alguém possa achar que isso não tem importância, mas todo trabalho no reino de Deus, todo aquele que executa tarefa no reino de Deus, tem a sua importância. Do pastor, do mestre, do doutor, do apóstolo, do evangelista, ao porteiro, ao zelador da igreja. Todos têm uma função e importância. Todos executam trabalhos importantes para o reino de Deus. E a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação é que nós somos privilegiados. E como privilegiados, eu quero trazer alusão, o hino do cantor Armando Filho, quando ele diz que não há inúteis na casa do Pai. Somos todos um povo especial. Portanto, é importante que você compreenda o privilégio de ser um vocacionado. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Ou seja, Deus chamou no passado, pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Nós podemos fazer aqui menção do chamado de Abraão. Deus chamou Abraão, que na verdade era Abrão. Capítulo 12 de Gênesis, está lá escrito, né, que Deus chama Abrão para sair da sua terra, da sua parentela, e para ir a uma terra que Deus ainda iria mostrar. E Abraão creu.
e crendo, isso foi lhe imputado por justiça. E de sorte que Deus pega Abraão e Sarai, sua esposa, e forma uma nação dos dois. E formando a nação de Israel, através de Abrão e Sarai, é um grande exemplo de que Deus chamou no passado. Mas ele não chamou apenas no passado, ele chama no presente. Né? Ele também chama no presente, porque a chamada, ela abrange serviço e santificação no presente. Ele chamou no passado, mas também chama no presente. E a chamada de Deus no presente é uma chamada para ser santo e para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa em favor do reino de Deus. Que é o reino de Deus, é o domínio de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus não nos chamou para que a gente fique inerte. Deus não nos chamou para vivermos um raquitismo religioso. Deus não nos chamou para vivermos um reino onde nós não prestemos um serviço para a glória do nome do Senhor Jesus. Paulo vai dizer aos Efésios 2:10 que nós fomos salvos para a prática das boas obras. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. É tanto que Tiago vai nos informar que nós precisamos mostrar a nossa fé através das boas obras. Paulo vai dizer aos romanos que a minha fé vai também mostrar que eu tenho obras, porque uma coisa não é dissociada da outra. Quem tem fé tem obras e quem tem obras tem fé. Ou seja, elas caminham juntos, é como oração e vigilância. Ou seja, uma não pode viver sem a outra. Eu tenho que vigiar e orar. É isso que o Senhor declara: vigiar e orar para que não entreis em tentação. Portanto, queridos e amados irmãos, Deus chamou pessoas no passado, Deus chama também agora no presente para fazer alguma coisa para o serviço. E qual é o serviço hoje? É o princípio de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Trabalhar para o reino de Deus, eu costumo sempre dizer que eu tenho que trabalhar para Jesus e com Jesus. Eu não posso trabalhar apenas para Jesus, eu tenho que trabalhar para Ele, mas com Ele, a fim de que vivenciemos a santificação. E o que é a santificação? É perfeição? Não, nós estamos sendo santificados dia após dia. A cada dia que passa, nós recebemos da santificação, porque nós estamos sendo santificados para alcançarmos a estatura de varão perfeito. E alcançando essa estatura de varão perfeito, certamente chegaremos na pátria celestial, iremos à pátria celestial. Mas é uma vida diária, é uma vida onde nós estamos sempre nos apresentando para o Senhor, a fim de que compreendamos, absorvamos as Escrituras, os seus ensinamentos e possamos realmente compreender este privilégio da vocação para a qual fomos chamados. Ou seja, nós fomos chamados para que nos encontremos como irrepreensíveis, vivendo em comunhão e andando de modo digno, do modo digno do Evangelho, do modo digno da palavra de Deus. Portanto, a terceira e última questão dentro desse aspecto é que é a participação gloriosa no futuro, né? No futuro, porque Deus chamou no passado, Deus chama no presente, para que a gente tenha, na verdade, uma esperança no futuro. O apóstolo Paulo vai nos escrever, amados e queridos irmãos, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19, ele vai dizer que se esperássemos por Cristo tão somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Coríntios que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu nada semelhante ao meu coração que possa ser comparada com a glória, com aquilo que vamos receber do Senhor. Então, nós temos uma participação também gloriosa no futuro, porque o que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face é exatamente isso. É você esperar na eternidade, aguardar na eternidade. É como Moisés.
lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 25 em diante, diz o seguinte, que Moisés, sendo já grande, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que gozar por um pouco de tempo da comida do rei. Lá no versículo 27 ele vai dizer que ele ficou firme contemplando o invisível. Vejam bem, como Moisés, na verdade, ele tinha uma esperança no futuro, uma esperança na eternidade. Sabe, nós olhamos para o passado, e quando olhamos para o passado, nós temos, na verdade, uma história, porque uma pessoa que não tem passado é uma pessoa sem história. Ou seja, o nosso passado sem Deus foi passado a limpo por Cristo. O nosso passado de uma vida que não era uma vida satisfatória, era uma vida de engano, de mentira, de prazeres, agora é uma vida de prazer na presença do Senhor, é uma vida de glorificação ao Eterno Pai, é uma vida redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus, porque no presente nós estamos trabalhando, estamos realizando serviços para que o reino de Deus seja glorificado e seja implantado nos corações da humanidade, a fim de que eles também creiam, a fim de que eles também se arrependam, a fim de que eles também possam compreender o quanto Deus os amou, porque o profeta Isaías declara que ele nos amou com amor eterno, eterno. E é por isso que temos uma esperança, a esperança de morar com ele na eternidade. A esperança de vivermos para sempre com o Senhor. É por isso que o salmista no Salmo 23 vai dizer: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, até que eu habite para sempre na casa do Senhor. Portanto, queridos e amados irmãos, esses são os 3 aspectos desses privilégios da vocação para a qual fomos chamados. O item 3 do tópico 1 é que ele diz que as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Quando ele diz a expressão da sua herança, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Né? O que Deus deu aos seus eleitos é a nossa herança. Né? A teologia da prosperidade, ela se arrebenta toda com essa questão. Por quê? Porque a herança do cristão, amados irmãos, não é herança de questões supérfluas, efêmeras, passageiras. A herança do cristão é a eternidade, é o gozo, é o privilégio de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A herança celestial para a nossa vida, amados irmãos, é a pátria celestial. É o reino reservado antes da fundação do mundo para aqueles que amam ao Senhor. Teremos uma coroa, seremos coroados, seremos galardoados. E para que isso aconteça, nós precisamos cumprir o que declara Salomão em Provérbios, que quem ganha alma sábio é. Então, quando nós estamos trabalhando, executando as tarefas do Senhor, certamente nós vamos viver para a glória dele e vamos crescer sempre dentro desta perspectiva bíblica, cristocêntrica, para o louvor da glória do nome do Senhor. Então, é a herança. Já o termo riqueza vai referir-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, né? Ou seja, o perdão dos nossos pecados, a adoção de filho, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né? Vermos a Deus, ou seja, nós vamos ver a Deus como Ele é. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 12, que em capítulo 13, que em parte a gente profetiza e em parte nós o conhecemos, mas quando Ele vier, nós o veremos como Ele é. Nós teremos o privilégio de ver o Senhor face a face. Por quê? Porque seremos espirituais, estaremos num plano muito maior, muito mais especial, reservado para todos aqueles que porventura creem, se arrependem e querem viver dentro desta santificação, realizando o trabalho do Senhor Jesus. É por isso que você não pode ficar na inércia, é por isso que você não pode ficar achando que só quem tem que trabalhar é o pastor, é o obreiro, é o apóstolo, é o evangelista, é o doutor.
Todo cristão foi chamado para realizar alguma coisa e você é um privilegiado. E como privilegiado, você tem riquezas, riquezas gloriosas. O Paulo vai escrever em Filipenses 4:19 e ele vai dizer o seguinte: o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, suprirá em glória todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Então, nós somos enriquecidos com a bênção do Senhor, que não acrescenta desgosto algum à nossa vida. Portanto, queridos e amados irmãos, você pode o adorar. Então, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, naquela grande festa nupcial, onde você, que é a igreja, que creu, que se arrependeu, que humilhou-se debaixo da potente mão de Deus, que compreendeu o privilégio da vocação, vai estar ali naquele grande dia se alegrando, bendizendo o nome maravilhoso de Cristo Jesus. Porque os salvos tomarão posse da sua herança. E a herança que o Senhor nos deu, amados irmãos, é boa por demais. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem desceu nada semelhante ao teu e ao meu coração. Por isso que eu termino esse ponto 1, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 vai falar sobre a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino, ele é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Item 1. A sobre-excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre-excelente é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megatos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Então, o termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Queridos, o homem não tem esse poder. O homem não tem esse poder. Esse poder pertence a Deus. Gosto da expressão do salmista, quando ele diz assim: uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Ele. Vejam bem, o ser humano não tem poder salvífico. Este poder é dado ao Senhor Jesus. E esse poder foi lhe concedido mediante o seu sacrifício vicário e expiatório. Por quê? Porque o que apaziguava a ira de Deus não era sacrifícios humanos, nem tampouco sacrifícios de animais. Os sacrifícios de animais, no Antigo Testamento, ele apenas cobria pecados. Já o sacrifício de Cristo, ele tem poder para purificar-nos de todo pecado. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo de número 7, ele diz: mas se andarmos na luz, assim como na luz ele está, se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto é a sobre-excelência do poder de Deus, da grandeza de Deus. Deus, em seu poder grandioso, no seu dunamis, ele tem a capacidade de transformar a nossa vida, de
ébrio para uma vida de um santo, de um redimido, de transformar a vida de uma pessoa traficante em um homem convertido, de transformar a vida de um perseguidor, como foi Saulo de Tarso, em um apóstolo dos gentios. É tanto que quando ele escreve em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer assim, ele agradece ao Senhor, porque o Senhor havia o salvo. Deixa eu ler o texto aqui para vocês, para que eu não diga palavras que na verdade não esteja verdadeiramente escrita no texto sagrado. Deixa eu fazer a leitura. Ele diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Lembrei agora do texto, tá bom? É exatamente isso que o apóstolo ele vai falar na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1 e versículo de número 15. É exatamente isso que ele diz. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vejam bem, o reconhecimento deste poder, dessa sobreexcelência de poder, como Deus, o Senhor, o salvou, o redimiu, o chamou. Ele reconhece que é um vaso agora escolhido, desde o ventre materno. Ele reconhece agora a vocação, ele reconhece agora o chamado, ele reconhece que foi transformado pelo poder salvífico, onde o próprio Senhor Jesus o fez isso, mediante aquele grande encontro, quando ele vai no caminho de Damasco. E vejam bem, que ele vai escrever para Timóteo, e diz: Timóteo, eu sou um dos principais pecadores. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo não se acha melhor do que ninguém. Ele se acha, na verdade, um pecador, tanto quanto você e eu, que precisa de Deus, que precisa da graça, que precisa se arrepender, que precisa se humilhar e que precisa compreender que este poder só o Senhor, aleluia, tem. E é tanto que o Dr. Lucas, quando escreve em Atos dos Apóstolos, ele vai nos dizer que não foi dado nenhum outro nome, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, no qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome poderoso, santo, tremendo de Jesus Cristo, o nosso bondoso Salvador. Portanto, que é somente este poder tão grande assim que pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da sua herança. Item 2, do ponto 2, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é tradução de energeia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. Então, vejam bem, que a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. E é aqui que eu quero me deter, exatamente na força do poder divino. Por exemplo, a ressurreição de Cristo. Declara Atos capítulo 8 e versículo 11, que é o Espírito do Senhor quem faz esta ressurreição. E o Espírito do Senhor ressuscita o Filho de Deus. Enquanto Cristo estava nas mãos dos homens, Deus não fez nada. Mas quando Cristo saiu das mãos dos homens e que ele fora sepultado, chegou o momento de Deus agir. Chegou o momento de Deus trabalhar. Chegou o momento de Deus fazer coisas grandes e tremendas. Porque ele ressuscita o Cristo e só quem tem esse poder é o Senhor. Lázaro, com 4 dias de sepultados, estado de putrefação, estado de decomposição no 4º dia, mas é no 4º dia
que ele chama Lázaro novamente à vida. Veja o poder da ressurreição. Veja como o Senhor, na verdade, apresenta exemplos bíblicos do quanto, na verdade, a força do poder divino, a sua ascensão à direita de Deus, quando os anjos ali, no Getsêmani, o conduz de tal forma e é assunto aos céus, encoberto por nuvens. Vejam o poder de Deus na ascensão, aleluia, do Senhor Jesus Cristo. E a sua elevação acima de todo domínio. De todo domínio. Não existe impossibilidade para Deus. Declara isso Lucas 1,37. Para Deus não existe impossível. Não há impossibilidade para Ele. Ele não trafega dentro das possibilidades humanas. Ele trafega dentro da impossibilidade. E Ele faz isso para a glória do seu nome. Outro dia alguém me perguntou: pastor, me explique um milagre. Eu digo, no dia que um milagre foi explicado, ele deixa de ser milagre. Milagre não se explica, milagre se crê. Milagre você, na verdade, vivencia de tal forma onde não existe explicação humana. Ou seja, você vai para a medicina e a medicina vai dizer que a AIDS não tem cura. A síndrome da imunodeficiência adquirida, você protela. Você tem medicação para que o paciente tenha uma sobrevida e ele possa viver ali dentro daquela situação e alongar um pouco mais a sua existência. Mas ainda não há cura da AIDS. Mas o bom Deus, Ele cura. Eu sou testemunha de pessoas que foram curadas da AIDS e que os médicos atestaram e disseram: olha, antes tinha, agora está tudo tranquilo, está tudo normal. Ou seja, foi o que aconteceu, que medicamento você tomou. Ou seja, medicamento do céu, o bom Deus, o poder de Deus. O poder de Deus transforma, o poder de Deus realiza maravilha. Aquilo que o homem não faz, o Senhor faz, o Senhor realiza. Portanto, é a força do poder divino. Sabe, a força do poder divino, que mostra exatamente a sobre-excelente grandeza do Senhor. Vamos para o terceiro ponto, terceiro e último ponto, que vai falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos três aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Né? Item 1. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, conforme 1 Tessalonicenses 4,14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está também disponível aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. E aí, é isso que muitas pessoas não entendem, não compreendem, que a morte não tem poder sobre a vida. O salmista vai dizer no Salmo 143, e vai dizer assim: eu te louvarei pelos séculos dos séculos. Como é que o salmista vai louvar a Deus pelos séculos dos séculos, se a vida de um homem consiste de 60 a 70 anos, e quando passa disso, ele passa pela sua robustez, mas o restante é só enfado e canseira? Lá o Salmo 90 deixa bem claro isso. Mas vejam bem, quando um século são 100 anos, e o salmista vai dizer que louvaria ao Eterno pelos séculos dos séculos, porque crente não morre, muda de endereço. E se ele não morre, é porque ele tem uma vida eterna. E vida eterna é exatamente esta, é vida com o Senhor, onde as pessoas pensam que a vida terrena, ela se acaba. A vida terrena, ela finda, mas existe a vida eterna, a vida com o Senhor, a vida com o Todo-Poderoso. E é exatamente isto que o ponto 3 vai falar da exaltação de Cristo e como Cristo, na verdade, vai fazer com todo o seu povo, vai ressuscitar.
os que no arrebatamento, os que estiverem em Cristo serão levados para o Senhor, para o céu. E aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados, serão transformados num abrir e piscar de olhos e estarão também com o Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus para todos sempre. Isto, amados e queridos irmãos, é o Cristo que é a primícia dos que dormem. E é com ele que, na verdade, nós tomamos base nessa questão da exaltação e de como ele, na verdade, vai conduzir a sua igreja e apresentá-la ao Pai. De sorte que ele é o exemplo de exaltação. Declara Paulo a Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes entregou-se a si mesmo e morte de cruz, morreu maldito, mas o Senhor Deus o exaltou seu nome soberanamente. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Olha que coisa boa e maravilhosa. Então, ressuscitando dentre ele os mortos, ele deu a sua vida para resgatar novamente ela. Oh, aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para todo o sempre. Então, quando ele é a primícia dos que dormem e foi elevado para estar à destra do Pai, então agora ele está elevado à direita de Deus, que é o segundo item do ponto terceiro. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Aqui no capítulo 2, do versículo 9 a 11 da carta a Filipenses, o Senhor Deus coloca exatamente isso, como Cristo é exaltado. E como, na verdade, o pecado e as forças do mal são vencidas. Cristo triunfa. Cristo triunfa sobre o pecado, triunfa sobre Satanás, triunfa sobre todos. Por quê? Porque ele é exaltado soberanamente e está assegurado também aos salvos, aos redimidos, aos que confessaram a fé em Cristo Jesus, aqueles que compreenderam que Cristo é o Salvador. Aleluia! Então, ele agora, na expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais, é exatamente o endossamento da nossa participação da vida celestial. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. E em terceiro e último lugar, do terceiro ponto, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Olhe, deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense que na terra Deus não tem representante, não, porque tem. A igreja é a expressão plena da representação de Cristo. Quando as pessoas olham para a igreja, as pessoas estão olhando homens redimidos, mulheres redimidas, mulheres que têm fé, mulheres que venceram problemas, venceram situações contrárias, venceram tudo pelo poder de Deus, venceram tudo porque acreditaram na transformação do poder eterno e salvífico daquele que vive e reina para sempre. A igreja, ela é a expressão plena do poder de Deus e da presença de Cristo aqui na terra. Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança desse Deus glorioso e eterno. Ele nos deu esta autoridade
para que pudéssemos verdadeiramente refletir esta glória em nosso viver, da transformação que Ele trouxe para a sua vida, para a minha vida e para todos aqueles que já professaram a fé em Cristo Jesus. Portanto, vejam bem que Deus fez Cristo cabeça da igreja e designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Você pode querer fazer o que você quiser fazer. Sabe, Faraó tentou destruir a igreja, o povo hebreu. Herodes tentou destruir o povo hebreu. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer, conforme Jó, capítulo 9, versículo 4, Ele é poderoso em força e sábio de coração. Quem endureceu o coração contra ele teve paz. Oh, aleluia! Não tem quem, aleluia, possa suportar o poder de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar para Faraó e ao povo egípcio que ele é maior, que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é tremendo. Povo brasileiro, povo do Senhor, povo cristão, Deus é maior. Deus é maior do que qualquer coisa, do que qualquer governo, do que qualquer situação. E Ele é poderoso para mudar tempos e estações. Ele é poderoso para fazer coisas grandiosas e tremendas. E você é igreja, e como igreja, você é a expressão plena de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero concluir esta escola nesta manhã, dizendo para você: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Adore a Deus. Adore a Deus pelos privilégios. Adore a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele realiza. Porque, verdadeiramente, conforme o nosso tema nos propõe, nós somos iluminados. Nós fomos iluminados para compreendermos a vocação, os privilégios e como Cristo foi exaltado, a fim de que a igreja possa desfrutar de todos os privilégios de sua exaltação. Deus em Cristo nos abençoe, que Ele nos guarde e nos dê um dia de paz, fortalecidos nele e na força do seu poder, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Deus abençoe e até quarta que vem, na nossa quinta lição da Escola Bíblica. Deus abençoe.